Travesseiro de pena. Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida, o temperamento sisudo do marido lhe gelou as sonhadas fantasias de noiva, e no entanto ela o amava muito. Às vezes com um ligeiro estremecimento quando à noite, voltando juntos para casa, dava uma furtiva olhadela à alta estatura de Jordan, que na última hora não pronunciara uma só palavra. Ele também a amava muito, profundamente, mas sobre isso não dizia nada. Durante os 3 meses casaram-se em abril. Viveram uma felicidade peculiar. Certamente ela teria desejado menos sobriedade nesse rígido céu de amor, uma ternura mais expansiva e menos controlada. Mas o impassível semblante do marido sempre a refriara. A casa onde moravam também contribuía para seus calafrios. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas e estátuas de mármore, produzia a autumnal impressão de um palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem uma única e superficial fissura nas altas paredes, que rebourava e desconfortável sensação de frio. Na passagem de uma peça para outra, os passos ecoavam por toda a casa, como se um longo abandono lhe tivesse aguçado a ressonância. Nesse singular ninho de amor, Alicia passou todo o entorno. Lançara um véu sobre os antigos sonhos e vivia como adormecida na casa hostil, sem querer pensar em nada até a hora em que chegasse o marido. Não surpreendia que emagrecesse. Teve um ligeiro ataque de influência, que acabou se arrastando insidiosamente por dias e dias. Não melhorava nunca. Num fim de tarde pôde ir ao jardim, apoiada no braço do marido. Olhava para um lado e outro indiferente. Jordan com ternura passou-lhe a mão na cabeça, e Alicia pôs-se a chorar, pendurada em seu pescoço. Chorou longamente todo o seu espanto calado, redobrando o pranto à mínima carícia. Depois os soluços foram diminuindo e ela continuou abraçada a ele, sem mover-se e sem nada dizer. Foi esse o último dia em que Alicia se levantou. No dia seguinte amanheceu prostrada. O médico de Jordan veio vê-la e recomendou repouso absoluto. Não sei o que ela tem, disse a Jordan em voz baixa, já na porta da rua. É uma fraqueza que não entendo. Sem vômitos, sem nada. Se amanhã despertar como hoje, manda-me chamar. No outro dia, Alicia estava pior. Veio o médico e constatou uma anemia em progresso, acelerado, completamente inexplicável. Alicia não teve mais desmaios, mas era visível que caminhava para o fim. Durante o dia, todo o quarto permanecia com a luz acesa e em silêncio. Corriam as horas sem que se ouvisse o menor ruído. Ela dormitava. Jordan passava o dia na sala, também com todas as luzes acesas. Andava sem cessar de um lado para o outro, com incansável obstinação, o carpete abafando-lhe os passos. De vez em quando entrava no quarto e continuava em seu mundo, vai e vem ao longo da cama, detendo-se num instante em cada extremo a olhar para a mulher. Em seguida, Alicia começou a ter alucinações. A princípio eram confusas, variadas. Depois se fixaram no chão do quarto. Com os olhos desmoronamente abertos, não fazia outra coisa senão fitar o tapete dos 2 lados da cabeceira da cama. Uma noite, com um olhar fixo, abriu a boca para gritar, com as narinas e os lábios perlando suor. Jordan! Jordan! Clamou por fim, rígida de espanto e sem deixar de vigiar o tapete. Jordan acudiu a Alicia ao vê-lo, deu um grito. Sou eu, Alicia, sou eu! Ela olhou como perdida, logo para o tapete, tornou a olhar para o marido e depois de um momento de atônita confrontação, acalmou-se. Sorriu
e tomando entre as suas a mão do Jordan, acariciou-a por uma longa meia hora, sempre tremendo. Entre suas alucinações mais pertinazes, houve uma que era de um antropóide no tapete, erguendo-se na ponta dos dedos e com um olhar cravado nela. Os médicos voltaram a examiná-la, sempre em vão. Era uma vida que se acabava, dia a dia se desagraçando. Ora a ora, sem que soubessem como e por que aquilo acontecia. Na última consulta, Alicia jazia em estupor quando lhe verificaram o pulso, um passado ao outro aquele braço inerte. Demoradamente a observaram em silêncio e depois passaram à sala. É um caso gravíssimo, e o médico de Jordan balançou a cabeça, desalentado. Pouco ou nada se pode fazer. Era só o que faltava, desabafou Jordan, dedos estaborilhando na mesa com violência. Alice se esvaía em subdelírios de anemia. Nas primeiras horas da tarde seu mal se atenuava, agravando-se com a chegada da noite. A doença parecia não avançar durante o dia, mas no dia seguinte ela amanhecia lívida, quase em síncope. Parecia mesmo que tão só durante a noite sua vida escorria em novas vagas de sangue. Ao despertar tinha a sensação de estar esmagada na cama por 1.000.000 de quilos. Desde o terceiro dia essa prostração não mais a abandonara. Mal podia mover a cabeça e não quis que trocassem os lençóis e a fronha. Seus terrores crepusculares avançavam agora sob a forma de monstros que se arrastavam até à cama e subiam laboriosamente pela colcha. Perdeu a consciência. Nos 2 dias finais delirou sem cessar à meia voz. As luzes continuavam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa ouviam-se apenas o delírio monótono que vinha da cama e os surdos passos de Jordan. Alicia morreu por fim. A criada, entrando mais tarde no quarto para arrumar a cama vazia, olhou intrigada para o travesseiro. Senhor, chamou em voz baixa. No travesseiro há manchas que parecem de sangue. Jordan aproximou-se rapidamente. De facto, na fronha, em ambos os lados da concavidade deixada pela cabeça de Alicia, viam-se manchas escuras. Parecem picadas, murmurou a criada, depois de um instante de atenta observação. Traz a lâmpada para cá. A criada levantou o travesseiro e logo deixou cair, pálida, trêmula. Sem saber porquê, Jordan sentiu que seus cabelos se eriçavam. O que houve? Perguntou rouco. Pesa muito, gaguejou a criada sem deixar de tremer. Jordan o ergueu. Pesava demais. Levaram-no para a mesa da sala e ali Jordan cortou a fronha e o envoltório interno. As penas à superfície voaram e a criada, com a boca escancarada, deu um grito de pavor, levando as mãos crispadas aos bandós. No fundo, entre as penas, movendo-se lentamente as patas peludas, havia um animal monstruoso, vivente e viscosa. Estava tão inchado que quase não se distinguia sua boca. Noite a noite, desde que Alicia ficara acamada, aplicara aquela boca, aquela tromba, melhor dito, às têmporas dela, para sugar-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A mudança diária da fronha havia impedido, a princípio, seu desenvolvimento, mas desde que a moça não pudera mais mover-se, a sucção fora vertiginosa. Em 5 dias e 5 noites ele esvaziara a Alicia. Esses parasitas das aves, diminuto no meio habitual, chegam a adquirir proporções enormes em certas condições. O sangue humano parece-lhes ser especialmente favorável, e não é raro que sejam encontrados em travesseiros de penas. Fim.